Bom dia, meus queridos, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um momento de estudo da Palavra de Deus, esse domingo, dia 26 de setembro. Estamos meditando, estudando o Evangelho de João e vamos estudar hoje o Evangelho, capítulo 6 deste Evangelho tão precioso. Nós vamos ver muitas lições importantes, algumas lições que Jesus deixou para nós neste capítulo, que podemos dar um título para ele como Jesus, o pão da vida. Há outros assuntos, há o milagre também de Jesus andar sobre o mar, mas todo o capítulo está relacionado a essa questão do milagre, da multiplicação dos pães e a significação do milagre, a explicação que vai ser dada a partir do versículo 22 até ali quase o final do capítulo. E então há um propósito nesse capítulo de mostrar Jesus como o pão da vida e também a questão da nossa relação que precisamos ter com esse Jesus, como deve ser a nossa relação com ele. Eu quero iniciar então orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, nós nos rendemos a Ti. Nós estamos na Tua presença nesse momento, estudando a Tua palavra, queremos estudar, queremos pedir ao Deus amado que Tu estejas falando conosco, nos trazendo ao coração a palavra viva do Senhor, que possamos estar sendo orientados por Ti. Vivemos dias de desafios, de lutas, sempre estamos enfrentando as tentações que nos rodeiam. Sempre há necessidade de que mais pessoas ouçam a Tua palavra e nós precisamos ouvir a Tua palavra nessa manhã. Deus amado, então fala conosco, nos capacite. Somos incapazes por nós mesmos, somos limitados, mas que a Tua palavra fale por si mesma e que o Teu Espírito Santo esteja nos capacitando, nos ungindo, nos iluminando, para que possamos entender, explicar e que possamos todos ser edificados com a Tua palavra no nosso coração. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado, Deus amado, por mais um momento que podemos estar reunidos juntos nessa busca da Tua palavra. Que o Senhor venha falar a cada um dos nossos irmãos, a cada um daqueles que está participando conosco nesse estudo da palavra do Senhor. Nós te pedimos a Tua bênção, te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, este momento, esse texto, começa com a multiplicação dos pães e dos peixes. Este capítulo, ele vai trazer essa descrição, esse milagre que foi realizado. E uma das coisas interessantes do Evangelho de João, como nós sabemos, é que João tem pouca coisa compartilhada com os outros evangelistas, no sentido de uma sequência. E ele tem bastante material que é exclusivo dele, que vai enriquecer aquilo que os outros evangelhos trouxeram. E uma das coisas, dos dois milagres que João escreve, que ele compartilha, que estão nos outros evangelhos, esses dois milagres estão aqui no capítulo 6, que são o milagre da multiplicação dos pães, dos peixes, e também Jesus andando sobre o mar, que estão também nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, começando esse momento com o texto da multiplicação dos pães, aqui a leitura do texto diz o seguinte: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia
o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pães para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Então nós percebemos aqui a descrição de João. Ela não traz todos os detalhes que estão nos demais evangelhos, mas ela completa aquele material dos demais evangelistas que escreveram sobre este milagre. Então, neste capítulo, podemos dizer que esses eventos registrados aconteceram com toda a probabilidade no início do 3º ano do ministério de Jesus, isto é, há um ano da morte dele, basicamente um ano antes, porque nós vemos que era próximo à festa da Páscoa, e ainda era a segunda Páscoa que Jesus participava, e aí na terceira, né, no último ano na sua última Páscoa, então seria o seu momento de ser morto, como ele foi entregue para ser morto, crucificado naquela cruz. Então estamos aqui basicamente um ano antes da sua morte. Então aqui vemos Jesus no ápice da sua popularidade. Ele está sendo seguido pelas multidões, as pessoas estão atrás dele, né? O texto vai mostrar que eles estavam sempre à procura de Jesus por causa dos sinais que ele realizava. Sempre uma busca com interesse. Não era fé genuína em todos aqueles corações, mas era um ano da popularidade de Jesus. Também, logo depois, né, desse texto, nós já vamos ver que ele vai perder a popularidade. As pessoas já vão começar a tratá-lo com desprezo, com descrença, e vão, por fim, abandoná-lo. E talvez até essa mesma multidão que estava aqui em volta dele, vai estar também no momento de pedir a sua crucificação. Essas pessoas que aparentemente estavam seguindo Jesus, abandonam Jesus. Então, próximo ao mar da Galileia, a multidão rodeou Jesus, e ao perceber que não havia alimento para todos, Jesus realiza a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, de modo que mais de 5.000 pessoas se fartam e ainda sobram 12 cestos cheios. Vemos que esse milagre despertou aquelas pessoas para fazerem de Jesus o seu Messias político, mas ele o percebe, e ele então se afasta, os deixa, e ele não aceita essa atitude e essa exaltação, porque ele sabia muito bem qual era o interesse deles, o interesse puramente político, humano e voltado para as coisas materiais. Então, os 2 apóstolos, na sequência, tomam o barco e vão atravessar o mar da Galileia para chegar em Cafarnaum, por ordem de Jesus. Mas também naquele momento acontece uma situação. Jesus
fica no monte orando e os discípulos seguem, mas eles têm então uma tempestade pela frente. Jesus vai realizar mais um milagre e vai tratar com eles também sobre a sua vida espiritual. Na sequência, chegando em Cafarnaum, vai haver a continuidade, as pessoas vão atrás de Jesus, muitas daquelas pessoas vão continuar procurando Jesus e outros de Cafarnaum, e então ele vai ter um momento de explicar, de falar quem ele realmente era. Ele vai falar da vida espiritual, ele vai mostrar a verdade sobre a sua realidade como pão da vida, sobre sua pessoa, e eles novamente então vão questionar, duvidar e por fim abandonar a Jesus. Então nós vemos esse texto, nesse capítulo, Jesus deixando muito claro o seu propósito neste mundo, a sua pessoa, quem ele era. Ele vai mostrando as realidades espirituais ligadas a ele e o seu propósito como Messias, não o Messias político, mas o Messias Salvador, o Messias que vem para fazer uma obra para toda a humanidade, não apenas para os judeus, mas para todos os confins da terra, para as pessoas de todos os lugares. Então, vemos assim Jesus demonstrando a necessidade também de uma entrega, de uma experiência real com ele. Então, pensando no primeiro milagre, o milagre da multiplicação dos pães, nós vemos que Jesus faz um milagre abundante, um milagre tremendo, algo inesperado, mostrando que não há limites para o seu poder, não há limites para aquilo que ele intenta fazer. Jesus é soberano e ele não pode ser detido. Contudo, o seu milagre não vem para atender ao desejo humano, mas para cumprir o propósito de Deus. O propósito do milagre é que a glória seja dada a ele e não ao homem. O herói da multiplicação é Jesus. Não como um homem, não como um poderoso humano, como um governante, mas como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E isso é o que ele vai mostrar. É isso que o ser humano, nós, precisamos também hoje entender a cada dia mais. O milagre da multiplicação dos pães tem propósito pedagógico. Jesus estava multiplicando os pães para ilustrar a gloriosa verdade de que ele é o pão da vida. Também Jesus mostra que, como divino provedor, mesmo diante dos interesses egoístas das pessoas, ele se importa com as nossas necessidades. Ele se importou com a multidão que era como ovelhas que não têm pastor. Ali nós vemos então Jesus fazendo perguntas para Filipe, testando também André, vendo qual seria a posição deles. Todo ser humano, diante de uma grande dificuldade, de um grande desafio, vai mostrar a sua limitação. Então Filipe, diante da pergunta de Jesus, onde vamos comprar, onde podemos comprar pães para todos esses homens, ele responde que a questão não é o lugar, a questão é o como. Eles precisavam ter dinheiro suficiente, e Filipe fala de 200 denários, que equivaliam a 200 dias de serviço de uma pessoa. Então, aqueles homens, aquelas pessoas, os discípulos, Jesus, que não tinham nada, não tinham onde reclinar sua cabeça, era uma soma de um valor impossível para eles. Mas Jesus então vai mostrar quem ele é o provedor. Também André, ele traz uma pessoa, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas ele fala, o que é isso para toda essa multidão? Novamente, aquelas pessoas, os seus discípulos, eles mostram algum elemento que poderia ser usado, ou alguma forma de solução, mas eles não conseguem visualizar que eles estão diante da grande solução, que é o próprio Jesus. Eles estão pensando sempre em coisas materiais.
Então Jesus vai mostrar o seu poder, dando ordem para a organização daquele povo. As pessoas deveriam ser colocadas de uma maneira a não causarem tumulto, todos deveriam se assentar, todos deveriam se organizar, para que assim o milagre pudesse ser realizado. Depois do milagre também, há uma questão de mordomia, uma questão de administração. Jesus faz algo grandioso, ele faz um milagre que sobra, ele faz um milagre abundante. Há muito pão, há muito peixe, as pessoas comem, repartem e se fartam, e ainda sobra. E aí Jesus vai ensinar para nós essa norma importante de não desperdiçarmos os recursos de Deus, de não jogarmos fora aquilo que Deus nos deu. Então Jesus não permite o desperdício. Então ele manda que eles ajuntem aquilo que estava sobrando, e sobraram então 12 cestos cheios de pedaços de pão. Dessa maneira, por quê? Porque eles poderiam amanhã, no dia seguinte, ter novamente necessidade, de fato aquela multidão iria segui-lo, e novamente seria necessário ter pão para servir para aquelas pessoas. Então nós vemos essa questão da mordomia cristã, a mordomia que precisamos fazer das coisas que temos, a nossa fidelidade, e isso tem a ver também com dons, com talentos. Mesmo quando os dons são abundantes, não devemos desperdiçá-los, não devemos deixá-los jogados, mas devemos usá-los de uma maneira útil para a glória de Deus. Devemos, uma igreja que é rica em talentos, rica em materiais humanos, em pessoas, em capacidades, tudo isso deve ser colocado à disposição para servir a Deus, servir o próximo, sem desperdício, sem que alguém fique na igreja sem se dispor a servir, sem se dispor a trabalhar na obra do Senhor, mas somos chamados a nos colocar à disposição, porque mesmo tendo dons em abundância, Jesus não autoriza o desperdício daquilo que Ele nos deu para ser usado na sua obra. Também nós percebemos, Hernandes Dias Lopes nos faz um alerta, que hoje, no mundo, nós temos hoje por volta de 7 bilhões de pessoas, e diariamente, em torno de 1 bilhão de pessoas passa fome. A expressão dele é que em torno de 1 bilhão de pessoas vai para a cama com fome, vai para a cama sem ter o alimento daquele dia. Então há muitas pessoas passando necessidades no mundo, mas a questão não é falta de recursos, a questão é a má distribuição. Enquanto que há desperdício na mesa dos ricos, há miséria na mesa dos pobres, as pessoas que estão sem nada estão sofrendo. Então a palavra de Deus é um alerta para a igreja, é um alerta para nós, para o povo de Deus, aqueles que têm recursos, para que sejamos pessoas solidárias, pessoas que estão prontas a repartir o pão. Esse é um assunto que muitas vezes gera até dificuldade, porque muitos procuram fugir desse assunto, mas nós somos inquietados, somos confrontados com essa palavra, e realmente a lição de não desperdiçarmos tem a ver com isso. Se nós temos sobras, nós podemos compartilhar com pessoas que não têm, e isso vai ser bênção. Precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento sobre como podemos colocar nossos bens, aquilo que nós temos, que sobra de nossas mesas, para abençoar vidas. E Deus nos dará com certeza, quando nós buscamos a direção de Deus, quando nós nos propomos a servir de maneira fiel, o Senhor nos dará condições, nos mostrará como fazer a sua obra, como abençoar pessoas com a nossa vida. Mas é apenas um apêndice, um adendo, mostrando ali, vendo essa preocupação de Jesus com a mordomia cristã. E aí vemos esse texto terminando, essa palavra do milagre, da multiplicação dos pães, com aqueles homens judeus, ou a multidão,
querendo fazer de Jesus o seu Messias político, querendo tornar Jesus o seu rei. Mas Jesus, então, percebendo isso, ele já sai, versículos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Aquelas pessoas pensaram: se esse homem pode fazer tantos milagres, curar, ele já tinha feito outras curas, outros milagres, já tinha feito a transformação da água em vinho, e curado tantas pessoas. João não conta todos os milagres, mas Mateus, Marcos e Lucas vão mostrando os milagres que Cristo ia fazendo. Então aquelas pessoas pensaram: se ele pode fazer tudo isso, ele pode ser o nosso rei, nós podemos torná-lo nosso Messias, nosso rei, para reinar sobre nós, e aí teremos tudo, porque se ele tem o poder para fazer coisas miraculosas, e nós temos as armas, nós vamos lutar para termos o nosso país, então nós vamos ter tudo que precisamos. Mas eles pensavam que o que eles precisavam era coisas materiais e políticas, eram situações deste mundo, enquanto que Jesus estava muito mais preocupado com a questão espiritual daquelas pessoas e de toda a humanidade. Essa é a grande lição. Jesus vai mostrar que ele não é o Messias político, mas ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos dá o alimento para a vida eterna, é aquele que nos dá o caminho, a experiência de uma mudança total em nossas vidas, e nós precisamos ter ele como nosso maior tesouro, e não aquilo que ele pode nos dar. Então são lições tão tremendas que esse texto vai nos dando, e nós precisamos realmente aprender, precisamos realmente entender isso e viver, e experimentar Jesus. Então a sequência dos fatos vai mostrar que Jesus então vai para o monte, e ele despede os discípulos que vão atravessar o mar da Galileia. O texto diz: ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Aqui nós vemos então, o texto é bem rápido, bem curto aqui em João, mas olhando para os textos paralelos de Marcos e Mateus, nós vamos ver que Jesus mandou que os discípulos fossem para o outro lado, enquanto ele ficaria por ali, despedindo as multidões. Ele tinha um plano de estar no monte. Nós vemos nos textos paralelos que ele estava orando pelos seus discípulos, ele estava intercedendo enquanto eles estavam indo, e Jesus então manda que eles vão, e eles vão, eles obedecem a palavra de Jesus, e eles então enfrentam aquela tempestade. E alguém poderia perguntar: mas eles foram, obedeceram, eles estavam fazendo a vontade de Deus, e por que Deus então permite, por que Jesus permite que eles enfrentem a tempestade? E nós percebemos que com essa história aqui, vemos que mesmo quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo quando nós obedecemos a palavra de Cristo, nós estamos sujeitos a passar por tribulações, a enfrentar as tempestades, há muitos perigos que estão à nossa volta, e o cristão está sujeito a tudo isso. Mas também, ao enfrentarmos a tempestade,
nós vamos ter a experiência de ver a nossa fé crescendo, vamos ter a experiência de perceber que Jesus veio ao nosso encontro. Há uma aparente demora, como aqui nós vemos, aqui o texto fala um pouco rápido, mas lendo os textos paralelos, vemos que já era a quarta vigília da noite. Aqueles discípulos ficaram muito tempo lutando contra as ondas, e o barco não conseguia romper, e não conseguia sair daquele lugar, eles não conseguiam se ver livres daquele perigo. Então eles estavam vivenciando um perigo de um naufrágio, perigo de afundarem naquele lugar, naquele mar revoltoso. E nós percebemos então que Jesus, ao demorar, a aparente demora de Cristo, ela tem um propósito de nos provar, de nos chamar para uma fé viva, mesmo no meio da tribulação. Somos chamados a termos uma fé, a crermos em Cristo, mesmo quando temos um não como resposta, mesmo quando temos a tempestade à nossa frente, mesmo quando temos dores, tristezas, perdas. O cristão é chamado a ter uma fé, não uma fé utilitária, somente quando tudo vai bem. Então eu vou pedir e vou ter a resposta, vou ter a solução imediata, então dessa maneira eu creio e eu permaneço firme com Jesus. Não somente assim, mas mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando a doença chega, mesmo quando a morte chega, até nós somos chamados a crermos. Nós temos aqui no mesmo livro de João apenas um quadro paralelo. Nós temos a história de Lázaro, capítulo 11. Então Marta e Maria, elas, ao verem seu irmão ficando doente, elas mandaram chamar Jesus. Marta especialmente mandou pessoas atrás de Jesus, e Jesus não foi de imediato. Jesus demorou 4 dias para ir. Então quando Jesus chega, ela fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então há essa expectativa de uma presença de Jesus, para nós ficarmos livres dos perigos desta vida, para ficarmos livres daquilo que está nos amedrontando. Mas Jesus fala: calma. Jesus nos traz uma palavra de alívio. Ele quer que nós tenhamos essa expectativa que Ele esteja presente, não apenas para nos dar a solução dos nossos problemas, mas para que nós possamos estar com Ele, para que possamos estar vivendo com Ele. E Ele tem uma maneira certa de trabalhar. Então, tanto com relação a Lázaro, como com relação à tempestade, Jesus chega no tempo certo. Jesus vem para trazer uma bênção. Então, no caso da tempestade, Ele anda por sobre o mar. Ao ir andando sobre o mar, Ele mostra que Ele está Ele está no controle. O mar, que era o que trazia perigo e medo para aqueles discípulos, estava debaixo dos pés de Jesus. Então as tempestades, os problemas da nossa vida estão debaixo do controle do Senhor Jesus. Para Marta e Maria, quando Ele chegou, Ele enfrentou aquela angústia, aquele momento de dor daquelas irmãs, mas Ele então vai e fazer um milagre tão grande, que é o milagre da ressurreição de Lázaro, algo impossível ao homem, como também é impossível acalmar uma tempestade, como é impossível multiplicar os pães. Então Jesus mostra que Ele chega, mesmo aparentando uma demora para nós. Jesus chega no tempo certo, e Ele age, e Ele faz a obra que nós precisamos, e Ele nos dá o que nós necessitamos a cada momento. Então Ele vem, Ele encontra os discípulos estão possuídos de temor, mas Ele fala: sou eu, não temais. Não precisamos temer quando Jesus está conosco. É interessante que eles olham e veem Jesus, mas eles não têm aquela noção certa. Os textos paralelos mostram
que eles dizem é um fantasma, eles não reconhecem Jesus, eles não acreditam que Jesus poderia estar com eles. A incredulidade gera medo, gera temor, gera até alucinações, a gente começa a ver coisas que não estão ali, enquanto que a fé nos faz descansar e nos faz ver as realidades. Então Jesus fala: não temais, sou eu. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. E aqui, com essa palavra final desse texto, nós vemos Jesus dando uma lição importante, é que quando Ele está conosco, vamos chegar no nosso destino. O destino deles ali era Cafarnaum, e eles chegaram com segurança ao seu destino. Nós temos também o nosso destino, nós temos também os nossos alvos. Neste mundo temos planos, propósitos, mas o destino principal, o destino maior que nós, como povo de Deus, temos é chegar a Jerusalém Celeste, é chegar a Deus na eternidade. E Jesus nos garante que com Ele nós chegaremos seguros ao nosso destino. Que nós possamos, então, irmãos, crer, que nós possamos descansar, que nós possamos nos apropriar da presença. Ele está perto de nós, Ele está conosco, que nós possamos aprender a nos deleitar na sua presença, a entender que Ele está conosco, muito mais de querer os milagres de Jesus, as ações, as intervenções de Jesus, que nós possamos querer a presença de Jesus, a comunhão com Ele, essa intimidade com Ele, e assim que possamos viver uma vida neste mundo sem medo, sem temor, sem dúvidas, mas com a confiança e a convicção que aqueles que estão com Cristo têm no seu coração. Que nós possamos estar prontos, nos preparando, possamos estar assim nos dispondo a tudo por causa de Cristo. Se tivermos que atravessar um mar, uma tempestade, para servir a Cristo, que nós possamos dizer: Senhor, estou pronto. Se tivermos que enfrentar a morte por causa de Cristo, possamos dizer: estamos prontos. Se tivermos que sofrer dores e perdas para seguir a Jesus, que possamos estar prontos, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, eu creio, eu estou na Tua presença e Tu estás comigo, e isso me basta. Que essa seja a nossa experiência a cada dia. Mas, irmãos, então, continuando o texto, Jesus atravessa o mar, eles chegam a Cafarnaum, e a multidão no dia seguinte também, percebendo que Jesus não estava do outro lado, eles vão atrás de Cristo, vão buscá-lo, encontram Jesus, mas então Jesus vai falar das riquezas espirituais, o significado da sua presença conosco, o significado dos seus milagres para nós. E aí nós vamos ver então ele ensinando sobre ele sendo o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Versículo 22: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então aqui eles vão encontrá-lo, e eles vão perguntar a Jesus sobre por que ele não estava lá, né? Ele fala assim: mestre, quando chegaste aqui? Quer dizer, eles olham para Jesus, veem que o barco não estava lá, e eles ficam pensando: como que ele chegou? E Jesus vai falar o que para eles? Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães
e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então eles queriam sinais de Jesus, a comida, o raciocínio imediato seria o quê? Eles viram que sobraram tantos pães, Jesus mandou juntá-los. Agora eles encontram Jesus do outro lado, procuram o barco. Cadê o barco? Cadê o alimento que estava ali? Não estavam ali à sua vista. Então há um interesse daquelas pessoas muito mais pelas coisas que Cristo podia fazer do que pelo próprio Senhor. E Jesus vai mostrar que o ser humano precisa entender qual que é o seu maior tesouro, qual que é o nosso maior alimento. O alimento que realmente precisamos ter não é o alimento material, mas é o alimento espiritual. É Jesus, é a obra de Jesus. Então, ele vai então, nesse texto agora, até o versículo 59, ele vai falar sobre a questão do pão da vida. Ele vai dar um sermão, ele vai trazer uma mensagem, ele vai apresentar discursos, ele vai trazer palavras de orientação para aquelas pessoas, sempre mostrando ele, o Senhor Jesus, como o pão da vida, como o alimento definitivo que nós precisamos. Ele vai combater aquela visão utilitarista de um desejo por coisas materiais, e também ele vai mostrar a superioridade da obra dele com relação à obra de Moisés. Então Jesus, ele vai mostrar que o maná foi apenas um sinal do verdadeiro pão que viria do céu. Apenas um sinal do verdadeiro pão que viria do céu. Mesmo caindo do alto, o maná era algo material e físico. Jesus é aquele que vem para definitivamente matar a fome e a sede do homem, e isto no seu sentido espiritual e eterno. Olha só, versículos 31 a 33. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então ele mostra que mesmo aquele pão vindo do céu, ele caía do céu no sentido físico, mas era um milagre, claro, mas Deus deu ali naquele lugar um pão físico, um pão material, um pão que era apenas um símbolo do pão perfeito, o pão da vida, que é Jesus. Então, mesmo sendo um pão do céu, não era o pão perfeito ainda. Era um pão importante para aquele momento. Os israelitas precisavam do maná no deserto, eles precisavam de ter subsistência enquanto estavam num lugar que não havia alimento para eles. Então Deus mandou aquele grande milagre. Mas agora aqui os judeus estão supervalorizando aquele sinal. Eles estão dizendo: olha, queremos esse pão, queremos esse milagre novamente, queremos o pão que Moisés deu. E ele vai falar: não foi Moisés que deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, quem dá é Deus. E quem é o verdadeiro pão do céu? É o próprio Jesus. Ele vai falar então: é o meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. No versículo 34 também: então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E ele vai responder no 35 agora: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá vida. Então Jesus vai mostrar que ele é o pão do céu, e o seu pão, o pão que ele dá,
ele vai matar a fome espiritual e a pessoa terá vida, jamais terá fome, jamais terá sede. Também no 48 até o 51, ele fala: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, ele enfatiza mais uma vez que ele é o pão que dá a vida, é o pão da vida, o pão que desceu do céu, e ele vai dar a sua carne, ele vai dar o seu corpo, a sua vida toda para ser entregue em nosso favor. E no finalzinho, do 53 até o 58, ele vai mostrar a necessidade de comermos da sua carne e bebermos do seu sangue. Aqui nesse sentido, né, mostrando no sentido espiritual, aqueles homens ouvem com ouvidos carnais. Eles pensam, Jesus está falando sobre comer carne, beber sangue, algo que era totalmente proibido, uma abominação, canibalismo. Mas Cristo está falando não de comer da sua carne, beber do seu sangue fisicamente, mas de ter uma experiência real com Ele, comer dele, quer dizer, tê-lo conosco, recebê-lo em nossas vidas, nos alimentar dele de maneira completa. Então, quando Cristo fala sobre sua carne e sangue, sobre comer sua carne, beber seu sangue, era isso. Ele dizia o que? Aquele que aceita, se apropria e assimila o meu sacrifício vicário como a única base para a salvação, permanece em mim e eu nele. Como a comida e bebida são oferecidos aos famintos e sedentos, assim também o sacrifício de Cristo é oferecido aos crentes e aceito por eles. William Hendrickson nos fala isso. Então, dessa questão de uma experiência de receber a obra sacrificial de Jesus em nossas vidas. O ser humano, nós precisamos crer que Cristo de fato morreu e ressuscitou, que Ele realizou um sacrifício perfeito em nosso favor, e dessa maneira precisamos nos apropriar desse sacrifício, nos alimentar de Jesus, comer da sua carne e beber do seu sangue. Quer dizer, nos alimentar de Cristo de uma maneira espiritual e real. A ceia nos dá uma preparação, nos dá uma lembrança, nos mostra o significado espiritual do corpo e do sangue de Jesus. Mas na ceia não estamos comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo, estamos comendo pão e tomando suco de uva, um cálice. Mas de maneira espiritual estamos recebendo novamente a obra de Cristo, estamos assumindo que Ele está conosco e que Ele está nos alimentando. Então, na ceia nós somos levados a essa experiência de nos alimentar de Jesus e a continuar buscando esse alimento continuamente. Hernandes Dias Lopes fala o seguinte: aquele que se alimenta de Cristo permanece nele, e de igual forma Cristo nele permanece, de forma inseparável. Essa é uma união mística que nos torna um com Cristo. Morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, vivemos nele, estamos assentados com Ele nas regiões celestes e permanecemos nele agora e eternamente, como o corpo está ligado à cabeça e como os ramos estão ligados à videira. Então estamos em Cristo. Nós, como cristãos, precisamos entender essa verdade de uma vida de intimidade com Jesus, uma vida de uma experiência real com Ele, de termos prazer, de termos aquela busca de estarmos com Ele. Precisamos buscar a presença de Cristo com sede, com avidez, com um desejo ardente, mais do que o próprio alimento material. Devemos diariamente fazer isso, sabendo que Ele está perto de nós. E quando buscamos Jesus com sede, quando buscamos Jesus com fome, com desejo real, Ele está perto de nós e Ele nos oferece a si mesmo, Ele nos dá o seu alimento, Ele nos fortalece,
Ele nos sustenta, Ele nos prepara para vivermos assim neste mundo. Mas também nesse momento em que Ele fala sobre o pão da vida, Ele vai falar sobre a salvação, Ele vai trazer explicações sobre como o ser humano pode chegar à salvação. Não é uma obra que nós fazemos, mas é uma obra de Deus. Então, Ele vai mostrar isso nos versículos ali 29, 37 a 40, 45 a 47. No versículo 29 ele vai dizer o quê? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. No versículo 37 ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui nós vemos que a obra da salvação é uma obra de Deus. É Deus quem nos dá, é Deus quem traz. O homem por si mesmo não consegue chegar até Deus. O homem por si mesmo está morto nos seus delitos e pecados. E aqui Cristo fala: todo aquele que meu Pai me dá, este vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Nós percebemos aqui claramente Jesus falando do aspecto da eleição. Deus traz quem Ele quer até Jesus. É algo que o homem muitas vezes não aceita. Nós, como seres humanos, temos dificuldade em aceitar que há uma limitação, vamos dizer assim, na salvação, mas essa é a palavra de Deus. Deus é quem dá, é Deus que nos toca, é Deus que nos chama, e de fato não há como negar, porque se Deus não nos tocar, nós não temos disposição de andar com Cristo, de buscá-lo. Como nós vemos aqui, aqueles homens ali todos estavam perto de Cristo, mas não estavam sendo tocados por Deus. Eles estavam indo atrás de Cristo por causa das questões humanas, materiais, questões de busca de coisas para a sua vida física, mas não a busca espiritual. Não havia uma fé genuína naqueles corações. Então é uma realidade. Deus é aquele que dá, é aquele que faz a obra da salvação. Vemos que há uma cooperação entre o Pai e o Filho na salvação. Aqueles que são chamados eficazmente por Deus, creem em Cristo e perseveram até o fim em segui-lo. O ser humano responde ao chamado de Deus através da fé em Cristo, mas essa participação humana nunca ocupa o primeiro lugar no plano da salvação. É sempre uma resposta ao agir de Deus em sua vida. No versículo 45 fala: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Então, Jesus mostra o Pai, Jesus nos apresenta ao Pai, Ele nos dá a experiência de podermos conhecê-lo. E aquele que vem até Cristo, aquele que entende, aquele que aceita, aquele que recebe o chamado e atende de maneira voluntária, de maneira abençoada, né, a esse chamado do Senhor, esse experimenta a salvação. Ninguém pode ver o Pai a não ser o Filho. Jesus vem mostrar o Pai. Então, diante dessas palavras, ele vai dizer no finalzinho, no versículo 58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. E então
ele está dizendo, no versículo 60, começa o seguinte: a reação das pessoas diante daquela palavra, de toda aquela explicação, de que quando Cristo mostra toda a sua obra, quando Cristo mostra a soberania de Deus, quando Cristo mostra que aqueles homens estavam ali muito mais interessados nas coisas materiais, no alimento material, do que no alimento espiritual de Jesus, quando ele mostra que a pessoa tem que ter realmente uma entrega e uma experiência de estar em Cristo, não apenas de estar querendo as coisas que Ele faz, então aquelas pessoas começam a responder, a mostrar a sua reação. Vemos as reações dos fariseus, dos judeus, reações negativas. A primeira, a decepção. Versículos 60 e 61. Muitos dos seus discípulos, aqueles que estavam na multidão, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Então aqui vemos uma decepção. Eles não dão o que eles querem. Jesus não dá o que eles querem. Eles queriam que Jesus fosse com eles para uma batalha, para ser o rei de Jerusalém, para sentar no trono e para dar o que eles queriam em termos de vida física, de tranquilidade, de paz, de domínio sobre outras nações. Mas Jesus fala: eu venho como pão do céu, eu trago vida eterna. Aquele que comer do meu corpo, beber do meu sangue, esse tem a vida eterna, esse viverá eternamente, esse permanece em mim, esse vai viver da maneira como eu estou ensinando, este vai enfrentar os sofrimentos, enfrentar as provações. E eles não querem isso. Eles queriam, as pessoas muitas vezes estão buscando as soluções imediatistas para os problemas deste mundo, e aí então por isso eles ficam decepcionados. Também eles ficam descrentes, há uma descrença. Versículo 62 fala o quê? Que será? Pois se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são palavras, são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam, aliás, os que não criam, e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então Jesus vê a descrença naqueles corações. Aquelas pessoas, uma vez decepcionadas, também começam a descrer, ficam incrédulas, elas não aceitam que Jesus Cristo é o enviado do Pai, é o pão do céu, é o pão da vida, é o pão que desceu do alto, e isso os impede de continuar com Jesus. E a última reação deles é a consequência lógica, o abandono de Jesus. Versículo 66: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então aquelas pessoas daquele momento para frente já vão deixá-lo, já não vão estar com ele mais, porque ele não oferece aquilo que eles queriam, e aquilo que ele oferece não satisfaz. Eles não estão querendo, eles não estão prontos, não receberam a salvação. Dessa maneira, então, eles logo o abandonam. Mas as respostas dos discípulos de Cristo, duas respostas positivas, uma pergunta confortadora e uma confissão confiante. Olha só, versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então Jesus pergunta, Jesus faz um desafio para eles:
se eles queriam também deixá-lo. E Simão responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, a pergunta que Pedro faz: Senhor, para quem iremos? Ele estava começando a entender, começando a perceber toda a obra de Cristo. Apesar dos discípulos, os 12, terem tido ainda uma demora, uma dificuldade para entender completamente, ali então, Pedro já diz assim: não temos para onde ir, para quem iremos? E ele afirma na sequência: somente tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Eles creram, eles estavam andando com o Messias, com o Santo de Deus. Então eles afirmam a sua convicção, a sua fé em Cristo. Mas a confissão de Pedro, a confissão dos discípulos, não era a confissão de todos os 12. Um deles não iria viver dessa maneira. Então o texto termina com essa palavra 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Mesmo Judas tendo ficado com aquele grupo até o final, até quase o final, ele não estava crendo. Ele tinha uma caminhada, ele teve as oportunidades, mas ele permaneceu como diabo, como acusador, como traidor, como infiel. Ele estava ali apenas usufruindo dos benefícios materiais, mas não estava se entregando. Então esse texto termina mostrando a realidade de como seria a caminhada de Jesus. Ele seria entregue, e é o que ele veio fazer: se entregar. Ele seria traído por um dos seus discípulos, mas ele vai permanecer firme, ele vai continuar até o fim. E ele nos traz então essa palavra, e essa pergunta para nós, diante do que nós ouvimos na palavra do Senhor: e nós? Para onde vamos? Nós não vamos também abandoná-lo? Então, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Muitas vezes nós temos que nos perguntar isso: como que eu estou com Jesus? Eu estou seguindo Jesus da maneira como Ele me propõe, com a sua palavra, com o seu plano, o seu projeto, mesmo havendo as minhas decepções, vamos dizer assim, mesmo quando Deus não faz tudo por nós, que nós esperamos, nós cremos que Ele está no controle, nós cremos que Ele está nos dando uma oportunidade de crescimento, de sermos provados, para sermos aprovados. Então nós temos essa pergunta diante de nós. Nós precisamos nos perguntar: eu estou com Cristo porque Ele é o meu Salvador e Senhor? Porque Ele tem as palavras da vida eterna? Porque não há outro lugar para irmos? Porque para nós a única opção é Jesus? Ou nós ainda estamos em dúvida? A palavra de Cristo vem para tirar a nossa dúvida. Uma vez que nós lemos a história de trás para frente, já temos acesso a todo o plano de Deus e podemos ver as etapas da obra de Cristo, nós temos essa oportunidade de sermos edificados, mas também é o momento de sermos confrontados. Aquele que está com uma fé relutante, uma fé hesitante, uma fé que não é tão firme, precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Precisa clamar: Senhor Deus, muda o meu coração, não me permita que eu seja um crente apenas em busca de coisas materiais, não permita que eu seja um cristão como aquela multidão que queria apenas o pão, apenas o alimento material. Não permita que eu seja um cristão da boca para fora, um crente da boca para fora, um fiel, um falso crente, mas eu quero ser um cristão verdadeiro,
eu quero te servir, quero te amar. Que nós possamos ter o tesouro maior, o pão da vida em nossas vidas. Essa é a lição, essas são as lições que aprendemos hoje. Vemos lições sobre mordomia, administração do que Deus nos dá, sobre organização, como Jesus organizou aquela multidão para que eles recebessem o alimento, mas em ordem. Vemos aqui também a questão da fé, a fé salvadora que Deus nos oferece, que nós possamos crer, nós possamos estar em Cristo. Vemos essa questão de estarmos tomando posse, nos apropriando de toda a obra de Jesus, de fato comendo e bebendo da sua carne e do seu sangue, uma experiência de uma entrega real, de termos Jesus como nosso alimento definitivo, sabendo que Ele é que nos dá realmente o sustento para a vida eterna. E assim também somos chamados a nos perguntar, a questionarmos nossas dúvidas e a pedirmos que Deus tire de nós toda dúvida e toda hesitação. Precisamos crer, nos entregar, precisamos estar prontos ao sacrifício por causa de Cristo também, mas sabendo que Ele está conosco, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. E assim que nós possamos, com essa convicção, possamos descansar, possamos ser fortalecidos, renovados, para que possamos assim pregar, viver a palavra de Deus, anunciar a salvação e possamos honrar Jesus. Que Deus nos abençoe nesse dia, queridos. Tenhamos um dia abençoado, um dia na presença do Senhor. Cada irmão que está conosco hoje, eu quero dizer da minha alegria, todos são muito bem-vindos, queridos irmãos da igreja presbiteriana de Rolândia, cada um daqueles que está participando conosco também, à distância, família, vejo aqui todos que estão participando. Deus abençoe cada coração, cada um dos irmãos, que Deus nos fortaleça nessa manhã, nesse dia, que possamos renovar nossa fé e nossa convicção no Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus amado, nós queremos te louvar, porque a palavra do Senhor nos mostra Jesus, o teu Filho, Salvador, Deus eterno, que se fez carne. A palavra nos vem para nos trazer convicção de que nós temos que ter uma fé, não uma fé ingênua, não uma fé que negocia com Jesus, não uma fé que busca apenas os milagres, os sinais deste mundo, mas uma fé genuína, verdadeira, uma fé que nos fortalece, que nos leva a viver com Jesus toda a nossa vida. Meus amados, nós aprendemos aqui que as provações vêm para nos fortalecer essa fé. As tempestades, as angústias, as fomes, as dores pelas quais passamos e até a demora de Jesus em chegar são para nos fortalecer, que nós possamos assim lembrar que temos um Jesus, um Deus perfeito, que mesmo não fazendo tudo na hora que nós esperamos, mas Ele está perto de nós e Ele nos ama com amor eterno, mesmo quando há as dores, as perdas, que nós possamos ser confortados nesse Jesus, que possamos receber do pão do céu, o pão da vida, o pão que desceu do céu para nos alimentar, e que nós possamos também anunciar a palavra do Senhor com essa convicção. Vem nos fortalecer a fé, vem nos dar mesmo uma fé viva, que não sejamos escandalizados diante da confrontação da palavra do Senhor, mas que sejamos fortalecidos e que possamos estar prontos a viver e a morrer por causa do nome do Senhor. Ó Deus amado, abençoe cada coração, abençoe a minha vida, a nossa vida, nos dê uma fé radiante, uma fé viva, uma fé que no momento das dificuldades ela possa estar sobressaindo e que possamos assim também ajudar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão fracos nessa manhã. Se alguém está passando por um momento de crise, de dúvidas na sua vida espiritual, que Tu estejas trazendo, Deus amado, a renovação pela palavra do Senhor, que a Tua verdade nos liberte,
que a Tua verdade nos transforme, que a verdade do Senhor venha trazer a vida em abundância para cada coração, e que nós possamos assim ter uma fé não ingênua, mas uma fé fortalecida, uma fé madura, uma fé genuína, uma fé que vai crescer cada dia mais. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, te louvamos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, um grande abraço a todos, que Deus abençoe cada coração, cada um dos irmãos, que possamos nesse dia ter a bênção, possamos estar continuando na presença do Senhor. À noite temos nosso culto, às 7 da noite. Deus nos abençoe, que possamos estar juntos mais uma vez. Um abraço a todos e até à noite. Deus abençoe.